Vamos iniciar o curso de Estatística, voltado para concursos públicos. Essa parte de Estatística é uma matéria interessante, onde ela será dividida, na verdade, em duas partes. Uma chamada de Estatística Básica, que ela vai servir para todo concurso público, seja ele para segundo grau ou para terceiro grau, até praticamente curva de Gauss e intervalo de confiança. Num curso mais avançado, realmente teremos que entrar mais forte no conceito de inferência estatística. A estatística tem que ter cuidado, que ao ser estudada, nós temos que ver, na verdade, a sua aplicabilidade também. Em outras palavras, estatística não é decorar fórmula, muito pelo contrário, é saber fazer um estudo direcionado para concurso público, de maneira o mais fácil possível, para que o candidato evite ao máximo de evitar fórmulas, que veremos que temos muitos atalhos. Até porque grande parte da estatística tem uma interpretação, seja ela na física, na química, na biologia, ela na verdade é um ramo da matemática que tem uma aplicabilidade em áreas diversas. Então a estatística é importantíssimo, dependendo do nível de estudo que a pessoa vai querer obter esse conhecimento, você vai verificar que ela é vital em várias áreas do conhecimento, como na física, na química, na matemática em si, na própria biologia, entre outros. Então vamos começar pelo conceito de estatística, começar pela chamada estatística descritiva, que é a parte mais básica, depois vamos trabalhar com a chamada inferência estatística e usar a teoria da probabilidade, que no fundo é uma ferramenta que vai servir, seja ela para a estatística descritiva, seja ela para a chamada inferência estatística. Existem definições de autores que definem a estatística como três partes. Eu, particularmente, gosto de definir em duas partes. É uma corrente minoritária do estudo da estatística, mas também válida, onde a estatística é dividida em descritiva e inferência. A estatística descritiva vai te dar um levantamento dos dados e a inferência, em regra, vai tratar da chamada confiabilidade dos dados. Então, vamos começar pela definição de estatística. A estatística se dedica à coleta, análise e apresentação e interpretações dos dados. Quando você fala interpretações dos dados, na verdade você não está discutindo ainda a chamada inferência, que a inferência estatística trata da confiabilidade dos dados. A estatística descritiva não. Ela vai trabalhar com a apresentação e interpretação dos dados. A estatística é um ramo da matemática aplicada. Então, na verdade, a estatística é um ramo da matemática aplicada, cujos métodos possuem as aplicações nos mais diversos setores. Dentro dessa realidade, a estatística pode ser dividida em duas partes. Estatística descritiva e a chamada inferência estatística. De maneira geral, a estatística descritiva trabalha com a coleta, análise e apresentação e interpretação dos dados. Ou seja, ela trabalha com os dados, dando uma certa interpretação. Como, na verdade, toda medida tem um erro, não existe medida exata no mundo real, na física é assim, por exemplo, quando você vai medir a gravidade, né, na superfície da Terra, você tem um valor de G, mais ou menos um erro associado. Quando você vai medir o comprimento de alguma coisa, você vai ter, na verdade, 2 metros, mais ou menos 0,5, que vai depender da precisão do instrumento. Então tem que estar claro que toda medida tem um erro. E, na verdade, se eu erro, qual o erro ao estimar esse erro? Então, no fundo, a inferência estatística trabalha com a chamada confiabilidade dos dados. Existe também alguns autores que definem um terceiro bloco aqui, um terceiro círculo, como a chamada teoria da probabilidade. Tem sido uma corrente majoritária na maioria dos livros didáticos, mas no meu entender a estatística descritiva, a melhor definição, alguns autores defendem isso, é a chamada estatística descritiva e inferência estatística. Na verdade, a teoria da probabilidade é uma ferramenta
dessa região de interseção, que vai ser utilizada para análise dos dados e sua interpretação, assim como você vai ter métodos estatísticos, na verdade, mais fortes para você trabalhar com a chamada confiabilidade dos dados, ou seja, é você fazer uma inferência. Será que aqueles dados estão corretos? Se estão corretos, qual a porcentagem de ter certeza que eu acertei aqueles valores? Então, em regra, é isso. A teoria da probabilidade, na verdade, pode ser uma terceira definição da estatística dentro desse contexto, onde, na verdade, é uma ferramenta que vai servir de apoio para interpretação dos dados, assim como a inferência estatística, ou seja, você vai dimensionar esse erro associado àqueles dados. Então, em regra, a estatística se dedica à coleta, análise, apresentação e interpretação dos dados. É um ramo da matemática aplicada, cujos métodos possuem aplicações nos mais diversos setores. O grande drama, né, da educação brasileira hoje, como um todo, é a gente ficar atento para saber para que serve a estatística. Na verdade, se nós tivéssemos um ensino muito direcionado para isso, para aplicação, com certeza entenderíamos muito melhor. Conceitos fundamentais. Vamos definir o conceito de população, parâmetro populacional e amostra. Por definição, população é o conjunto de todos os elementos, mas com uma característica, né? Por exemplo, quando a gente fala com uma certa característica, tem uma característica comum. Por exemplo, se eu tenho aqui bola, 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 bola. Será que esse conjunto aqui caracteriza uma população? Resposta: não. Porque população é a coleção de todos os elementos, objetos estudados relativos a uma determinada pesquisa com a mesma característica. Por exemplo, bola, bola, bola tem uma característica, cadeira não tem. Então, apesar de eu ter aqui 5 elementos, todos esses elementos não caracterizam uma população, porque, na verdade, todos não têm a mesma característica. Então, população é uma coleção de elementos com a mesma característica. Agora, se eu tenho aqui só bola, aqui eu tenho conjunto de bolas. Quando eu falo população brasileira, qual é a característica? Todos serem brasileiros. Então, é isso que realmente caracteriza uma população. Uma amostra, por definição, é um subconjunto de uma determinada população. Quando eu pego, hipoteticamente, Brasil, finge que isso aqui é o Brasil, pega aqui Rio de Janeiro, qual o contexto aqui? O Rio de Janeiro é uma amostra em relação à população brasileira. Agora, cuidado, o Rio de Janeiro pode ser uma população. Por exemplo, se eu faço um estudo do Rio de Janeiro e pergunto quantos % do Rio de Janeiro, daquela população do Rio, tem computador, e eu verifico, por exemplo, que 20% da população do Rio tem computador. Peguei o Rio todo, fiz um estudo e verifiquei que 20% do Rio de Janeiro tem computador. Qual é a ideia aqui? Se eu pego agora uma amostra, que é um subconjunto da população, e pego, por exemplo, 2.001 pessoas para ser entrevistada, e verifico que 19% tem computador, eu estou garantindo que essa amostra está muito perto do que ocorre com a população. Então, posso dizer que essa amostra é verossímil para com a população. O conceito mais simples de verossimilhança, na verdade, verossimilhança é a probabilidade de ocorrer o que realmente ocorreu. Em outras palavras, essa amostra não deve ter viés, não deve ser tendenciosa, e mais do que isso, essa porcentagem de 19% está muito próximo, hipoteticamente falando, dos 20% da população que, hipoteticamente, tem computador. Então, a margem de erro aqui deve ser muito baixa e, mais do que isso, é uma pesquisa não tendenciosa. Temos que estar atento, num estudo mais avançado de estatística, que quando você, na verdade, vai obter a amostra para fazer uma pesquisa, na verdade, essa pesquisa tem que ser a domicílio. Por quê? Para ela ter, na verdade, esse conceito de não ser tendenciosa. Por que isso? Se você olhar pesquisas como IBGE, entre outras,
Em regra, essas pesquisas muito sérias, as pesquisas são feitas, em regra, em domicílio. Porque quando você vai entrevistar uma pessoa no centro da cidade, meio-dia, geralmente são pessoas que trabalham, porque hipoteticamente estão na área de almoço, no horário de almoço. Então o que vai acontecer? Você já tem uma pesquisa tendenciosa de pessoas que estão trabalhando no centro da cidade e estão almoçando. Então, dependendo dessa pesquisa, dependendo do que se quer obter dessa informação em si, você, de uma certa maneira, já tem uma certa tendenciosidade no que se refere ao quesito pessoas trabalhando. Então, quando falamos amostra aleatória sem viés, quer dizer que não pode ter uma característica da amostra que leve, dentro de um certo contexto, a uma certa tendenciosidade. Então, de maneira geral, a amostra é um subconjunto de uma determinada população e, cuidado, Rio de Janeiro, a princípio, uma amostra em relação à população Brasil. Mas Rio de Janeiro pode ser população em relação ao contexto de pesquisa. Em outras palavras, pessoas que o computador, peguei 2.001 pessoas, é uma amostra em relação à população Rio. Então já perceberam que é um conceito muito relativo, eu tenho que estar muito atento ao que está se analisando. Então, e parâmetro populacional? A expressão parâmetro populacional representa uma medida numérica utilizada para a descrição de uma dada população. Quando realmente entrava na chamada inferência estatística, vamos realmente discutir o que vem a ser um chamado parâmetro populacional. Medidas de tendência central, posição ou localização. A estatística tem como objetivo trabalhar com a coleta de dados e obter informações daquele grupo de dados. Temos que estar atento com duas coisas. Primeiro, lista e o conceito de intervalo de classe. Qual a ideia aqui? Quando você fala lista de dados, você tem aqui a altura de uma pessoa, 2 metros, 1,90 m, 1,80 m, 1,70 m, e por aí vai. Então, quando tem uma lista de dados, você está pegando uma lista ponto a ponto, ou seja, valor por valor, é uma lista. Quando você fala intervalo de classe, de 10 a 20 anos, aí tem lá o peso da pessoa, ou a massa da pessoa. Massa, sei lá, 60 quilos. Né? Eu tenho, hipoteticamente, aqui 10 pessoas com 60 quilos. De 20 a 30, eu tenho 20 pessoas com 60 quilos. A minha referência é pessoas com 60 quilos. Só criando um contexto. O que tem que estar atento aqui? Quando eu falo de 10 a 20 anos, essa pessoa tem 10 anos até 19,9999. Está aberto aqui. Em outras palavras, você não sabe se tem mais pessoas com 12, mais pessoas com 13, só se ele me discriminar a lista. Na verdade, quando é dado o chamado intervalo de classe, a lista está omitida. Então, temos que estar atento que lista é lista, intervalo de classe é intervalo de classe. Por que eu estou falando isso antes de entrar nisso aqui para valer? Porque temos que estar atento, como for discutir média aritmética, média harmônica, média geométrica, moda e mediana, temos que saber diferenciar que lista é lista, intervalo de classe é intervalo de classe. Então tem que estar atento que às vezes é uma confusão em que o candidato se perde. Às vezes é dado um intervalo de classe, ele acha que é lista e vice-versa. Então cuidado, lista é lista, intervalo de classe é intervalo de classe. Então vem as chamadas medidas de tendência central, posição ou localização. As mais importantes medidas de tendência central são média aritmética, média harmônica, média geométrica, moda e mediana. Fabrício, isso cai em concurso público? Com certeza. É muito comum as provas perguntarem assim, de acordo com as informações, de acordo com as alternativas abaixo, qual delas caracterizam medidas de posição? Está aqui, ou de tendência central, ou de localização. Então pode vir medidas de tendência central,
posição ou localização. As mais importantes são média aritmética, média harmônica, média geométrica, moda e mediana. As que mais caem em concurso público é a média aritmética, é a média, a moda e a mediana. Em alguns concursos públicos, como Petrobras, às vezes uma provinha, Petrobras banca Sesgran Rio, às vezes a Fundação Carlos Chagas, a CESP praticamente não cai, é raríssimo. A FGV, raríssimo. O FRJ-NCE, raríssimo. Cai o conceito de média harmônica e média geométrica. Mas como é uma abordagem básica, vamos tratar esse assunto também, que caso haja novidade nessas provas que estão vindo aí, no que se refere a novos conteúdos, pode ser que caia. Fabrício, por que não cai muito isso em prova? Muito simples, porque as contas são horríveis de fazer. Então não é que não caia porque também não seja importante. Não cai, é porque como você faz uma prova sem calculadora, você fazer contas com isso aqui é terrível. Então é por isso que as bancas, em regra, têm evitado esse tipo de questão. E quando cai, tem que sair por uma raiz aí tranquila, uma conta que não dê muito trabalho, senão fica praticamente inviável cobrar esse concurso público, dado que não pode calculadora.